Senhor Jesus, crianças. Vamos começar aqui a nossa live. Deixa o tio abaixar um pouquinho aqui o volume do rádio. E aí, tudo bem? Que felicidade poder estar com vocês aqui no Facebook. O tio Paulo, a tia Simone. A gente queria estar lá na igreja, né? Junto com vocês, fazendo o nosso culto maravilhoso que seria. Mas nós estamos aqui, cultuando aqui em casa e vocês aí na sua casa. E vamos oferecer para o Senhor o nosso melhor. Já tivemos o nosso culto da igreja adulta hoje, com a ministração do presbítero Anderson. Foi uma maravilha, uma bênção. E agora é a nossa vez. É a vez do culto infantil. Igreja OBBC Infantil com vocês. Está aqui, ó, o logo da Mini Brac, né? A tia Simone já está aqui, prontinha para daqui a pouco contar uma história linda para vocês, tá bom? Então, nós vamos começar fazendo uma oração e daí depois da oração, então, nós vamos dar continuidade. Deixa eu pausar aqui o louvor. Isso. E vamos orar agora. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esse dia de vida, Senhor. Tem sido tão difícil. Senhor, está longe dos nossos irmãos, sem poder abraçar, sem poder beijar, sem poder estar juntos, Senhor. Mas sabemos, Senhor, que isso é para nos unir mais. Te pedimos, Senhor, em favor de todas as crianças e todos os adultos, Senhor, os idosos. Senhor, que o Senhor possa entrar nos lares agora. Senhor, esteja abençoando cada lar, cada família. Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor. Nós repreendemos toda a enfermidade. Repreendemos todo o mal, Senhor. E te pedimos, meu Pai, Senhor, visita agora os lares. Abençoa, Senhor, o nosso culto. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora, a tia Simone vai fazer uma leitura da palavra de Deus. Né? Vai ler um versículo da Bíblia. E depois nós vamos dar continuidade, contando a história. E cultuando ao Senhor junto com vocês. A paz do Senhor, crianças, boa noite, como vocês estão? Nós estamos bem e eu espero que vocês também aí em casa também estejam todos bem. Nós estamos com muita saudade de cada um de vocês, de poder abraçar, beijar. Quando vocês terminam o culto, todo mundo suado, vem dar beijo na tia, estou morrendo de saudade de cada um de vocês. Agora, eu queria fazer a leitura, né, sobre o nosso tema de hoje. Quem lembra do nosso tema, dos cultos de domingo? Nós estamos falando sobre o quê? Vocês lembram? Sobre a família. O nosso tema do ano inteiro dos cultos de domingo é a família. E hoje nós vamos continuar falando sobre a família. Vocês lembram que no domingo passado a gente falou, o nosso último culto foi sobre o quê? Sobre Caim e Abel. Uma família destruída. Então vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Quem está com a Bíblia em casa, por favor, abre lá em Gênesis 6 e eu vou ler o versículo 8 e 9. Nós vamos falar sobre a história de um homem que fez uma coisa muito legal, que hoje em dia a gente usa bastante, mas no tempo dele foi a primeira coisa que... ele foi a primeira pessoa que fez. Gênesis 6, 8 e 9. Noé, porém, agradava ao Senhor com a sua vida. Essa é a história da vida de Noé. Ele era a única pessoa justa e íntegra na terra daquele tempo. Ele conduzia a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Eu li até o 10, para a gente falar da família de Noé, porque Noé tinha a esposa dele e tinha mais 3 filhos. Então depois nós vamos contar o que aconteceu com a família de Noé. E Noé, eles ficaram bem juntinhos, igual a gente está agora, né? A nossa família, só a gente dentro de casa, tá bom? Agora o tio Paulo vai falar mais um pouquinho, depois a gente volta. Lembrando que o tema, né, dessa semana do nosso Gêmeos é Jesus cuida de quem se interessa por ele. Foi essa a ministração do presbítero Anderson hoje para nós, né? Quem teve ligado lá no YouTube e viu lá a ministração do presbítero Anderson, ele ministrou lá da casa dele também para todos nós. E vocês vejam bem, olha, hoje o nosso tema da família, fala da família de Noé, né? Que Deus cuidou da família de Noé,
Deus cuidou deles até eles entrarem na arca, e depois cuidou deles dentro da arca, e depois cuidou deles fora da arca. Então Deus cuida de quem se interessa por ele. E Noé se interessava pelo Senhor, não é? Noé ficou 100 anos construindo a arca. Podia falar? Então, 100 anos construindo a arca. E olha, todo esse tempo. Vocês imaginam, olha, o tempo que ele passou construindo a arca, ele não podia trabalhar fora, né? Ele não podia ter outro emprego. Ele teve que ficar só construindo a arca. E Deus cuidou dele o tempo todo. Não vou falar mais para não entrar na ministração da tia Simone. Senão depois, né, já sabe. Mas olha, muito feliz. O tio Paulo está muito feliz em poder estar falando com vocês assim, né? A gente queria estar todo mundo juntinho. Mas eu tenho certeza que isso é só uma fase, é só um tempo que nós vamos passar. E logo, logo nós estaremos lá na nossa igreja infantil, louvando e glorificando o nome do Senhor. Tá bom? Então, a tia Simone vai continuar ministrando para vocês. Depois nós vamos estar orando pela família, pelos motivos de oração, pelo nosso livro de oração. Mostra aí, tia Simone, a lista de oração das famílias, né? Todas as famílias foram colocando aí, as crianças foram colocando o nome das famílias aqui na nossa casinha de oração. Daí tá aqui, ó, a casinha que simboliza, né, as nossas famílias. Tá aqui, esse é dos Gêmeos, né? Esse aqui é o nosso baúzinho secreto dos pedidos de oração. Esse aqui ninguém abre, ninguém vê. Como se fosse um cofrinho. As crianças no Gêmeos colocam seus pedidos de oração ali, ó, e ninguém abre, só Deus sabe. E nós oramos todos Gêmeos. Então vamos orar hoje também, já que nós não tivemos Gêmeos sexta-feira. Hoje nós vamos estar orando, tá bom? Então, tia Simone, eu vou sair daqui da frente. Tia Simone vai estar ministrando para vocês, né? E daí depois eu volto. Vamos lá agora. Eu li, né, lá em Gênesis 6, do 8, o 9 e o 10, li 3 versículos. E agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos contar a história de Noé. Noé tinha a esposa dele, tinha os 3 filhos, e ele vivia na terra em um tempo em que as pessoas estavam muito más. Meu Deus, estavam muito más. Deus estava ficando muito nervoso com todas aquelas pessoas fazendo o que não agradava a Deus. Vocês ouviram aqui, ó, no versículo 9, que falava bem assim, ó. Esta é a história de Noé. Ele era a única pessoa justa e íntegra na terra naquele tempo. Então imagina, tinha pessoas no mundo inteiro e Deus olhou e falou assim, não tem ninguém, só Noé. Aí Deus falou assim, não, mas eu gosto muito de Noé. Noé me agrada, Noé faz a minha vontade. É igual o nosso tema. Qual é o nosso tema aqui? Qual era o nosso tema, tio? Que eu me perdi agora. Deus cuida de quem se interessa por ele. E Noé se interessava por Deus. Então Deus falou assim, ó. Não vou destruir Noé nem a família dele. Aí Deus falou com Noé e falou para Noé que ia cair muita chuva, muita água do céu e que era para Noé construir um barco. Aí Deus foi lá, deu as instruções para Noé. Noé pegou o caderninho dele, anotou tudinho como que era para fazer o barco. Igual o tio Paulo já adiantou, né? Noé ficou 100 anos construindo aquele barco, que era uma arca bem grande, bem grande. Como não deu tempo de eu fazer uma arca para vocês, então eu improvisei uma arca. Essa é a minha arca. Aí Deus falou para Noé que Noé ia construir a arca, que ia entrar Noé, a esposa, os filhos e as esposas dos filhos. Todo mundo ia entrar lá. Iam ser 2, 4, 6, 8 pessoas iam entrar na arca. E Deus falou para Noé construir. Quando ficou pronta a arca, Deus falou que os animais iam vir em pares. E aí começou a vir. Eu não tinha par de animal, mas aí eu peguei meus animaizinhos pra gente colocar todos na arca. Espera só um pouquinho. Quer ir colocando aqui, tia Simone? Eu vou colocar aqui. Esses são os animaizinhos que eu tinha aqui em casa. E todos eles começaram a entrar na arca. Aí começou a entrar o elefante e a esposa dele. Começou a entrar a raposa e o esposo dela. Começou a entrar, meu Deus, o que é isso? A girafa e o esposo dela. Começou a entrar o macaco e a mulher. Aí, ó, foi todo de 2. Encheu todo mundo, ó. Até as aves, Deus falou que as aves também iam entrar. E as aves vieram, ó, e entraram. E entrou. Todos entraram. Animais grandes e pequenos, insetos, todos vieram sozinhos, porque Deus falou que era para ir o casal.
E eles foram para lá numa quantidade que Deus já tinha falado para Noé quanto seria. E eles entraram. Entrou Noé e a esposa, os filhos de Noé, as noras de Noé, e eles ficaram lá. Deus fechou a arca por fora e guardou a família de Noé lá dentro da arca. E começou, depois de alguns dias, começou a chover. As pessoas naquele tempo nunca tinham ouvido chuva, porque nunca tinha chovido. E as pessoas começaram a ficar desesperadas e começaram a bater na porta da arca. E batiam e chamavam, mas a porta estava selada pelo lado de fora. Porque Deus tinha selado e tinha guardado a família de Noé. Porque vocês lembram? Noé era uma pessoa justa e íntegra e fazia o que agradava a Deus. Ficou lá guardadinho. Começou a chover, chover, chover. Começou a encher tudo. Sabe quando igual chove aqui em Santos e São Vicente, que fica tudo cheio? Choveu muito mais, muito mais. Aí choveu. E aí começou a encher tudo. E a arca começou a subir, que a arca era um barco. Começou a subir e as pessoas morreram. E ficou só Noé, a família dele e os animais lá dentro. Choveu durante muitos dias. E Deus guardando a vida de Noé e de toda a família dele lá dentro. Por quê? Porque eles obedeceram a Deus e eles faziam o que agradava a Deus. Depois de algum tempo, aquelas águas começaram a abaixar. A arca pousou. Pronto. E aí os animais começaram a sair. Porque tudo Deus ordenou e os animais obedeciam a Deus. Aí começou a sair todos. Vamos tirar todos eles, tio Paulo? Tirou um, tirou o outro, mas tirou todos. Tirou todos de lá de dentro da arca. E Noé e a família dele passaram por esse tempo difícil, por essa tempestade que passou na vida deles. Eles passaram bem, por quê? Porque eles estavam guardados debaixo das mãos do Senhor. Do mesmo jeito que nós agora estamos passando por uma situação muito difícil. Todo mundo tem que ficar como? Trancadinho dentro de casa, igual Noé ficou, trancadinho dentro da arca com a família dele. Só que o que acontecia? Deus estava guardando Noé. E nós estamos todos guardados dentro da nossa casa. E olha aqui, ó. A arca simboliza Deus. E Deus está guardando a nossa vida. Do mesmo jeito que Deus guardou Noé e a família dele dentro da arca. Olha aqui, ó. Como Deus está guardando a nossa vida. Então, a gente tem que lembrar, crianças, de uma coisa. Que pode acontecer o que for. Que todas as tempestades podem vir na nossa vida. Que toda doença, que tudo pode vir. Mas nós estamos guardados dentro da arca. Por quê? Porque nós temos Jesus dentro do nosso coração. Vou pegar Jesus para vocês, espera aí. Porque, olha aqui, ó, o que nós temos. Nós temos Jesus no nosso coração. E nós fazemos a vontade dele. E nós agradamos a Deus. Então, a gente pode ter certeza que Deus está nos guardando, guardando a vida da nossa família, guardando a vida dos nossos amigos. Por quê? Porque nós estamos orando e pedindo a Deus que Deus nos guarde. Tá bom? Então, é para vocês não esquecerem disso. Que nós temos que agradar a Deus, fazer a vontade dele, que ele vai guardar a vida da nossa família, a nossa casa, como Deus guardou a vida de Noé e da família dele. Agora o tio Paulo vai dar a continuação e nós vamos fazer as nossas orações, não esquecendo de nenhum pedido. Que maravilha, né? Ó, Deus, assim como guardou a família de Noé, Deus está guardando a nossa casa e nos protegendo. Então nós precisamos ficar em casa. Nada de sair para a rua sem necessidade. Né? Todos aqueles que estão saindo para comprar uma coisa ou outra de primeira necessidade, ou aqueles que vão trabalhar, ou aqueles que têm por algum motivo de urgência ir ao médico. Os demais fiquem em casa, é recomendação das autoridades e nós cumprimos as recomendações das autoridades. Né? Nós temos os nossos irmãos da saúde que congregam com a gente e têm aconselhado todos os dias. Gente, fiquem em casa, fiquem em casa. Então, fica aqui o nosso conselho para vocês também. Fiquem em casa. É só por um período, mas eu tenho certeza que Deus está usando isso para nos guardar, nos proteger, assim como protegeu a família de Noé dentro da
arca. Tá bom? Tá aqui, ó, as famílias. Nós vamos orar por todas as famílias. Agora. Vamos orar por todas as famílias, né? E todos os pedidos de oração. Vamos orar também pelos enfermos, por aqueles que estão na rua, né? Os mais vulneráveis. Eu tenho certeza que o nosso Deus irá guardar o nosso país, né? E essa calamidade, essa pandemia vai passar muito em breve. E nós, igreja, estaremos cantando o hino da vitória. Está aqui, ó, nós vamos orar pelo planeta Terra, por todos os países do planeta, né? Todos os países, porque todos estão sujeitos a esse vírus, né? Que tem acometido tanta gente. Os nossos irmãos na Itália, né? Os nossos irmãos estão lá na Itália. O povo da Itália tem sofrido tanto, né? Tem sofrido mais do que os chineses, que foi onde iniciou tudo isso. Tá bom? Vamos orar agora? Daí depois a gente põe mais um louvor, tá? E eu queria te agradecer, vocês que estiveram com a gente, né? Nossa primeira live, vocês não sabem a dificuldade que foi pra gente fazer isso, né? Nós, e totalmente amadores e iniciantes. Mas eu tenho certeza que Deus há de nos abençoar. Pai querido, eu queria te pedir, Senhor, em favor de todas as famílias. Se o Senhor estivesse abençoando, Senhor, cada lar, cada família aqui representada por esses nomes, Senhor. Abençoa as famílias que também não estão aqui, Senhor. Pai, envia o teu anjo para guardar os lares, guardar os familiares, guardar essas crianças, meu Pai. Senhor, que praga alguma chegue nesses lares. Pai, Tu és, Senhor, a nossa proteção. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Senhor, e agora é a hora que nós precisamos do Teu socorro. Senhor, então pedimos em favor de cada lar, cada família, Senhor, aqui representada. Pedimos, Senhor, pelo nosso país, pelo nosso presidente. Senhor, por todas as autoridades do nosso país. Te pedimos, Senhor, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos policiais, por todos aqueles, Senhor, que precisam continuar trabalhando, Senhor, diante de toda essa dificuldade. Pai, te pedimos também, Senhor, por todos os países do planeta. Senhor, onde o vírus tem se alastrado. Senhor, que possa estar entrando com a Tua mão forte. Senhor, e encerrando com essa pandemia. Senhor, e curando ali os enfermos. Senhor, restituindo saúde àqueles que precisam. Pai, em nome de Jesus, abençoa os missionários. Abençoa, Senhor, os moradores de rua. Abençoa, Senhor, meu Deus, os mais idosos. Aqueles, Senhor, que estão vulneráveis a esses vírus. Pai, em nome de Jesus. Agora te agradecemos, Senhor, por cada um dos meus irmãos que estiveram, Senhor, nos acompanhando nessa live. Senhor, abençoa, meu Pai, e nos dá graça para podermos continuar, Senhor, servindo ao Teu reino com amor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos para a honra, para a glória e o louvor do Teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, crianças. Obrigado, irmãos que estiveram com a gente. Tá bom? Que Deus possa estar abençoando vocês. Boa noite para todos. Agradecemos a cada um que ficou aí com a gente esses minutinhos. E até o próximo. Beijo. Obrigado. Pelos peixinhos no fundo do mar, pelos passarinhos no céu a cantar, pelo papai, pela mamãe, pelo pão cada dia, por esse lindo planeta azul. Como que eu tô? Jesus, eu quero